se assentar, queridos. Vamos ouvir a palavra do Senhor, que nós iremos ministrar no livro de Marcos, capítulo número 10, versículo 46 até o versículo 52, uma passagem, como se diz, bem conhecida, mas espero que seja algo novo em seu coração esta noite. Então diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Senhor, seja exaltado, Pai, através desta palavra que é tua, e que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Amém e amém. Meus irmãos, olhando aqui para esta passagem, que ela pode nos mostrar várias coisas, nos dar várias direções. E quando eu estava meditando, ou lendo esta palavra, o que me chamou a atenção aqui na vida desse homem foi o desejo dele, o desejo de ser abençoado. E eu acho interessante que o desejo, ele faz parte da vida de uma pessoa. Desejo, Nós temos desejos. Você sabe qual o desejo que você tem em seu coração. E esse desejo, nós devemos sim, cada dia mais, lutar por ela. Lutar por aqueles desejos que fazem parte das nossas vidas. Lógico, aquilo que é lícito, aquilo que faz parte da vontade de Deus. Nessa passagem bíblica de Marcos, nós podemos ver exatamente na vida desse homem um desejo ardentemente que ele tinha de mudar a sua situação de vida. E nós podemos perceber aqui que as condições da vida desse homem eram terríveis. Mas o que é interessante que a palavra nos mostra, que ele conquistou esse desejo de ter uma vida melhor. Então eu percebo aqui, meus irmãos, que esse desejo para ser conquistado através desse homem, de Bartimeu, que diz a palavra, não foi algo tão simples assim. Esse homem, ele teve uma história marcada, por uma bênção que veio da parte de Deus. E essa bênção ela foi tão maravilhosa que ela foi exatamente ministrada em todos os evangelhos sinóticos, da palavra de Deus. Então, nós podemos aprender muito a respeito da vida desse homem. Esse homem tinha uma condição muito desfavorável na vida dele. A vida dele era um fracasso total. Ali na situação daquele homem não havia futuro, não havia trégua, não havia esperança. Ele não tinha nem nome. Porque a palavra, o nome Bartimeu em aramaico, significava filho de Timeu. Ou seja, esse homem não tinha nem um nome próprio. As pessoas deram o nome para ele, Bartimeu,
porque em aramaico significava filho de Timeu. Então, queridos, você vê que esse homem era aquela pessoa que estava à margem da sociedade. Para ele não tinha esperança nenhuma. Além de não ter nome, era cego, não tinha dinheiro, passava necessidade. Então a situação dele era difícil. Era um homem que demonstra um reflexo de desesperança e não tinha futuro nenhum na sua vida. Mas esse homem, ele tinha algo no seu coração, que era o desejo de mudar a situação da sua vida. O desejo de mudar o seu futuro. E essa situação, esse desejo, ele conseguiu obter. Ele conseguiu obter essa vitória. Ele conseguiu atingir essa vitória na vida dele. E creio eu que nós podemos aprender muito com essa história, muito com essa passagem bíblica. Eu, de fato, aprendi muito com a vida desse homem. Porque esse homem, ele nos demonstra que ele não se entregou pelo fato de estar vivendo uma realidade muito difícil. Ele não se entregou. A pior coisa, meus irmãos, que pode acontecer na vida de um ser humano é se entregar a uma situação em que ele não tem esperança. Uma vida de desesperança. A pior coisa que tem na vida de um ser humano é se conformar com a situação em que ele não tem mais esperança. Porque quando nós começamos a conformar com a situação que nós não temos esperança, é um sinal que nós não temos mais fé. Nós não mais acreditamos no impossível. Nós não conseguimos andar mais como cristãos. Nós só caminhamos como pessoas que não têm vida com Deus. Então essa é a situação que esse homem, nos ensina. Ele nos mostra aqui que desejar é lutar. E nós precisamos, meus irmãos, como esse homem, é lutar. E jamais se entregar numa situação adversa. Eu não sei se você na sua vida já passou por uma situação assim, de desesperança. E o desânimo total. E você sabe que isso não é bom, é ruim. Para se levantar é terrível. É difícil. E também as pessoas que estão ao seu lado. Eu não sei se você também já caminhou com pessoas que estão dessa forma, desanimadas. É terrível a situação. Não há mais esperança, porque ela se entregou a uma situação em que ela não tem mais esperança. Então isso, meus irmãos, é algo que não pode acontecer conosco. Eu gosto muito daquele ditado que é melhor morrer lutando do que viver frustrado. Porque quando nós não lutamos, a gente carrega sobre nós apenas uma coisa: frustração. Frustração. Muitas vezes nós não obtemos muitas coisas que nós desejamos, porque nós não lutamos, nós entregamos por conta da situação adversa, e nós carregamos em nossos corações frustração, algo que é difícil de ser sarado em nossas vidas. Portanto, o Bartimeu nos ensina exatamente que nós, como cristãos, que acreditamos e confiamos em Cristo, nós não podemos nos entregar, nós não podemos desanimar diante de uma situação adversa, de uma realidade difícil. Creio eu, meus irmãos, que nós estamos vivendo esse período, uma realidade muito difícil. Hoje nós comentamos pela manhã, hoje o controle, ele fugiu das nossas mãos.
né? Às vezes nós corremos muito na nossa vida aí para adquirir alguns bens. E Deus, Ele meio que, imagino eu, falou muito aos nossos corações que nós não podemos confiar em nossos bens, não confiar em coisas materiais. E nós devemos confiar nele. Porque é Ele que sustenta as nossas vidas em todas as atmosferas, em todas as coisas. Então Bartimeu é essa pessoa em que, de fato, ele não se entregou pelo fato de estar vivendo uma realidade muito difícil. Queridos, talvez vocês entraram aqui hoje com um certo desânimo no seu coração. Desanimado em alguma área da sua vida. E esse desânimo, ele pode te levar à derrota. Não se entregue. A palavra de Deus para você hoje, não se entregue. Lute. Lute, porque Deus é com você. E quando nós nos posicionamos em lutar, crendo que Deus pode fazer, Ele faz. Foi exatamente o que aconteceu na vida desse homem. Outra coisa que nós podemos destacar aqui em relação a essa história. As dificuldades, meus irmãos, nos mostram o quanto nós podemos ser fortes. Então a dificuldade do dia a dia, às vezes, não é tão ruim assim. As dificuldades da vida, muitas vezes, demonstram para nós o quanto nós podemos sermos fortes. Se nós não experimentamos as dificuldades da vida, as lutas do dia a dia, nós jamais teremos a experiência de sabermos quem nós somos. Eu quero dizer para vocês, nós somos fortes, meus irmãos. Nós somos essas pessoas fortes. Nada pode nos abater, nada pode nos derrubar. Nada. Se as pessoas do mundo são fortes, nós somos mais ainda. Porque nós temos um Senhor que luta por nós. Então nós somos essas pessoas que vencem as dificuldades. Muitas vezes, meus irmãos, nós não conhecemos a nós mesmos. E nós só conhecemos a nós mesmos quando nós passamos por lutas e saímos delas vitoriosos. Quantas e quantas vezes eu já tive experiências assim? Quantas e quantas vezes o próprio Satanás já colocou no meu coração que eu sou imprestável, que eu não consigo, que eu sou fraco. Aí as dificuldades vieram e eu estou aqui hoje de pé. E assim eu creio que aconteceu assim com vocês. Então, meus irmãos, as dificuldades da vida, elas não servem para nos derrubar, mas muito pelo contrário, elas servem para demonstrarmos o quanto nós somos fortes. Amém? Você é forte, saia daqui, nós somos o Popeye, né? E hoje vocês estão comendo aquela comidinha do Popeye, que é a palavra de Deus. Como é que é o nome dela? Espinafre. Amém, graças a Deus. Portanto, queridos, em relação à vida de Bartimeu, nós podemos observar aqui que esse homem era desprovido de muitas coisas, né? Esse homem, psicologicamente, provavelmente, ele passou por um período na sua vida em que ele estava frágil e inseguro. Mas isso não serviu para que ele caísse. Mas isso serviu para demonstrar o quanto ele era forte. Porque mesmo diante de um cenário desfavorável, ele teve determinação. E para vencermos, meus irmãos, algo que os cristãos devem ter é determinação. Deus não abençoa aquelas pessoas apáticas. Deus não abençoa aquelas pessoas que ficam prostradas. Deus abençoa aquelas pessoas que se levantam e corre atrás e luta pelos seus objetivos. Né? Então as dificuldades, sim, nos mostram o quanto somos fortes. Bartimeu é a simbologia que nós temos condições de suportar todas as dificuldades e lutar. Eu não sei qual a sua dificuldade hoje, não sei mesmo, mas eu sei que você pode vencer essa dificuldade. Outra coisa que nós podemos destacar aqui.
Para vencermos as dificuldades da vida, precisamos buscar o melhor método. E o melhor método que Bartimeu buscou foi Jesus. Foi Deus. Jesus era a manifestação de Deus naquele momento. E ele buscou a pessoa de Jesus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas buscam métodos errados. Mas eu vejo o quanto Bartimeu aqui, ele foi inteligente. Porque ele não olhou para as coisas e nem para as pessoas. Ele olhou para o Mestre. Ele sabia que para ele vencer as dificuldades, ele precisava de buscar Deus. E Deus manifestou a graça dele a partir do momento em que ele foi sendo usado como método certo na vida de Bartimeu. Deus, meus irmãos, ele é onipotente. Ele conhece todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, ele é todo poderoso. E ele nos conhece. E muitas vezes nos conhece mais do que nós mesmos. Jesus sabia exatamente qual era a necessidade daquele homem. E ele conhece exatamente as nossas necessidades hoje. Agora, para ele manifestar a graça, o poder e a glória dele sobre nós, nós devemos estar buscando o método certo. E foi exatamente o que Bartimeu fez. E o que eu acho interessante na vida de Bartimeu aqui, queridos, que Bartimeu ele era cego, mas no entanto, os olhos da alma dele enxergavam muito bem. Acho interessante que na palavra nos mostra que uma multidão seguia Jesus. E aquela multidão, quando seguia Jesus, tinham pessoas que conheciam a palavra de Deus. Fariseus, mestres, pessoas que iam com ele. Pessoas que, os judeus que foram ensinados. Mas é interessante que nenhum deles enxergou como Bartimeu enxergou. Eles, talvez, poderiam ver Jesus de uma forma muito certa, como uma pessoa humana. Mas Bartimeu foi aquele homem que enxergava ele realmente como Deus. Bartimeu foi aquela pessoa que buscou Jesus com discernimento. Olhos que os fariseus não tinham, mas ele tinha. Então, queridos, nós como cristãos, nesses dias atuais, como vivemos dias atribulados, cheios de dificuldade, nós precisamos buscar o melhor método. Que seja assim nas nossas vidas, amém? Outro ponto, que essa passagem nos ensina. Para vencer as dificuldades, nós precisamos ser despreendidos. Porque a palavra de Deus nos mostra que, para que Jesus pudesse agir na vida de Bartimeu, ele teve que largar apenas uma coisa, a sua capa. E essa capa significava para Bartimeu a sua proteção, a sua âncora. Ele era apegado naquilo ali, ele não conseguia separar aquilo. Mas quando ele ouviu a voz de Cristo, ele largou a sua capa. Então ele demonstrou o quê? Que ele era desprendido. A capa era tudo o que ele tinha. Muitas vezes, meus irmãos, para que Deus possa agir nas nossas vidas, nós precisamos desprender de muitas coisas. De muitas coisas. Então você sabe exatamente aquilo que te prende. Você sabe exatamente aquilo onde você se sente seguro. Então tome cuidado com isso, porque a nossa segurança é Deus. Não há outra segurança. Em nós que acreditamos e confiamos e cremos no senhorio do nosso Senhor Jesus. Amém? Então, queridos, vamos tomar muito cuidado. Às vezes nós somos apegados em coisas e nós não experimentamos o agir, o mover de Deus nas nossas vidas. Vamos tomar cuidado, essa é uma alerta. E outro ponto para a gente encerrar, vai ser uma reflexão, mas espero que Deus possa estar falando ao seu coração. Para vencermos a Deus,
para vencermos as dificuldades junto com Deus, nós precisamos de ser pessoas objetivas. Jesus pergunta para Bartimeu: você quer ser curado, Bartimeu? Bartimeu foi aquele cara que ele não pensou duas vezes. Diz a palavra que ele largou a capa, ele deu um salto, ele pulou e foi em direção de Jesus. Você já reparou, você já viu algum cego pular? Já viu, Ricardo? Eu também nunca vi. Eu nunca vi o cego, uma pessoa naturalmente cega, né, fisicamente, ela sempre anda pegando em alguma coisa, segurando em alguma coisa. Mas Bartimeu, quando ele ouviu a voz de Cristo, ele simplesmente saltou e foi, sem pegar em nada. Ele foi em direção ao Senhor. E é assim que o cristão deve caminhar, queridos. Sem olhar. Não pode ter medo. Bartimeu nos demonstra aqui que ele foi objetivo na sua decisão. Ele não pensou duas vezes. Ele sabia que quem poderia mudar a vida dele era Cristo. E Cristo ali estava presente e ele não perdeu a única oportunidade que talvez ele teria na vida dele. Portanto, ele foi objetivo. E a objetividade, meus irmãos, ela nos demonstra que nós temos fé. Então, nós devemos largar tudo. Nós devemos parar de buscar âncoras e sermos objetivos. Buscar ao Senhor e exercendo a nossa fé. A partir daí eu vejo que a vida desse homem mudou tremendamente. Porque o propósito de Deus se cumpriu na vida dele. Além desse homem ser curado fisicamente, ele foi curado emocionalmente e ele se tornou um discípulo de Cristo. Esse que é o maior propósito de Deus nas nossas vidas. O maior propósito. Bartimeu foi aquele homem que quando ele foi curado, quando ele foi sarado, quando ele foi restaurado, ele seguiu a Cristo. Isso é maravilhoso na presença de Deus. Isso é maravilhoso que nós aprendemos aqui na palavra de Deus. Então, queridos, que seja assim nas nossas vidas, para a honra e glória do nosso Senhor. Para mudarmos a nossa situação de vida, nós devemos fazer exatamente aquilo que Bartimeu fez. Ele alcançou o quê? Experiência maravilhosa. E ele teve um novo padrão de vida, um novo estilo de vida. Ele teve uma nova vida. Então, que vocês possam absorver essa palavra. Deus conhece o seu coração. E que você possa colocar em prática aquilo que esse homem fez na vida dele. E se nós conseguirmos fazer o que ele fez, você pode ter certeza de uma coisa: o nome de Deus será glorificado na sua vida e através da sua vida. Vamos ficar de pé? Gente, terminei rápido aqui hoje. Da mesma forma que domingo passado eu demorei, hoje foi mais rápido. Ei, Rafael, então Deus está falando para eu falar para você aí, cantar pelo menos umas 6 músicas. Mas estou brincando, gente. Mas, queridos, coloca a sua vida diante do Pai, nesse momento. Coloca como é que está a sua situação de vida. Como é que está a sua realidade hoje? Só Deus sabe o que se passa aí dentro do seu coração. Só Deus sabe. Talvez a sua oração hoje seja assim: Senhor, eu quero ser igual Bartimeu. Eu quero fazer as mesmas coisas que Bartimeu fez. Uma história tão linda, tão curta, objetiva, mas eu vejo uma história tão tremenda, tão maravilhosa, né?
Se Jesus olhou para um homem daquele jeito, Ele olha para nós também, da mesma forma. Então não importa como é que está o seu estilo, padrão de vida, não importa. O que importa a partir de agora é que se você decidir a viver da mesma forma como esse homem viveu, grandes coisas o Senhor pode fazer na sua vida. Então se rende ao Senhor. Se você precisar de pedir perdão, peça. Se você tem alguma necessidade para colocar aqui na presença do Pai, por favor, peça. Ele está aqui. Ele é um Deus benevolente, um Deus gracioso, que tem prazer de nos abençoar. Esse é o nosso Senhor. Então ore. Oh Jesus, nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença aqui. O Senhor conhece a vida de cada um que está aqui em nosso meio. Aqueles que estão participando nas redes sociais, Senhor. O Senhor conhece o desejo do nosso coração. A Tua palavra nos garante que nós devemos agradar ao Senhor e o Senhor satisfará os desejos do nosso coração. E nós podemos ver exatamente o que aconteceu na vida de Bartimeu. Ele agradou ao Senhor pela simples atitude de fé, de confiar no Senhor. E o Senhor fez obra grandiosa na vida dele, Pai. E nós estamos aqui, Senhor, na mesma situação de Bartimeu, desejosos, carecidos da Tua graça, carecidos do Teu mover, Senhor. E eu peço ao Senhor, Deus, em nome de Jesus Cristo, que os meus irmãos aqui esta noite possa experimentar algo novo que vem do Senhor. Que esta palavra que foi ministrada aqui, Senhor, ela possa gerar vida no coração dos meus irmãos. E que eles possam exercitar exatamente aquilo que Bartimeu fez, para a honra e glória do Teu nome. Eu entrego a vida de cada um aqui em Tuas mãos, Senhor. E peço, Pai, em nome de Jesus, seja exaltado, seja glorificado. Que esta igreja, Pai, seja uma igreja forte, uma igreja, Pai, que venha declarar, Pai, as bênçãos do Senhor, as virtudes do Senhor, testemunhar aquilo que só o Senhor pode fazer. É assim que eu oro, entregando, Pai, a Tua igreja, a vida de cada um em Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém e amém.